Alguém tem alguma dúvida de que o Gabriel Medina foi o surfista mais espetacular da temporada? Eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Claro que o resultado final do ranking da temporada regular da WSL desmente essa minha afirmação, mas eu continuo acreditando nisso. Principalmente a partir do que ele fez na segunda metade da temporada, depois do pré-olímpico, por exemplo, de Porto Rico, onde ele venceu 8 baterias consecutivas de forma avassaladora, no sistema de 4 competidores em cada um dos confrontos, e ele precisava de uma combinação de resultado, contou com o auxílio luxuoso do Ramsey Burgiani, mas numa onda de altíssima performance, ele provou o que ele é capaz, não deixou pedra sobre pedra, garantiu a participação aos 45 do segundo tempo para as Olimpíadas, segunda edição do surf nos Jogos Olímpicos. É claro que o objetivo principal dele ficou claro depois de tudo que aconteceu, era a participação nos Jogos. O ouro não veio, mas o bronze veio em alto estilo. Quando ele não pôde entubar, ele manobrou com aqueles arcos amplos, com aquele poder dele avassalador. A foto icônica de uma onda icônica, né? O fotograma mais representativo desses Jogos Olímpicos, depois da onda que foi o 990. Eu acho que tanto na ISA quanto na WSL, os juízes foram preciosistas demais ao não dar o 10 do Gabriel lá em Teahupo'o, e agora em Fiji também não dá um 10. Ele ficou com 9,90 no Tahiti, ficou com 9,87 em Fiji, mas eu e grande parte dos analistas de plantão, eu tenho ouvido muitos podcasts de estadunidenses, de australianos, todo mundo acreditando e advogando, reclamando e pontuando que o Gabriel merecia 10 nas duas oportunidades. Por conta de circunstâncias no início de temporada frágil e até, eu diria, de alguns resultados polêmicos, como a derrota do Gabriel para o Cole Hausmann em Bells, bateria realizada em Wink Pop, e também a semifinal contra o Griffin Colapinto em Portugal, acabaram tirando do Gabriel pontos preciosos que fizeram com que ele só conseguiria entrar no Finals vencendo a etapa do Tahiti, e aí naquela bateria que teve uma reviravolta em função de um vento que não estava previsto, nem pelas mais sofisticadas ferramentas de previsão de ondas. O cara do Surfline ficou até atônito falando sobre como aquele vento entrou de forma inesperada e com uma intensidade além do que eles estavam mapeando. Então a situação mudou radicalmente de uma hora para outra. Falava que o Jack Robinson estava se configurando como uma criptonita do super-homem na relação nos duelos com o Gabriel, e ele tem também no Griffin Colapinto esse tipo de adversário. O Gabriel, ao longo da sua trajetória no circuito, acho que ajudou a acelerar a aposentadoria de figuras como Joe Paxson, como Mick Fanning, e também impediu títulos mundiais de outros grandes nomes do cenário internacional, como Julian Wilson, Owen Wright, e até dificultou a trajetória de um soberbo John Florence. Mas agora o Gabriel, e também Felipe, Iago, Ítalo Ferreira, essa geração fabulosa da tempestade brasileira renovada, agora por João Chianca e outros, ela tem no Griffin Colapinto, no Jack Robinson, no Ethan Ewing, e ainda na manutenção do talento e da força do John Florence, grupos rivais tecnicamente muito especiais. E eu estou colocando aí no somatório australianos com americano, com havaiano. Então, assim, é o Brasil contra essas superpotências do cenário internacional, e eu acho que quem ganha com isso são os admiradores do surf de competição, embora a gente tenha algumas incoerências e algumas baterias polêmicas que impeçam uma supremacia ainda mais exacerbada, mais brilhante dos brasileiros no circuito da elite do surf mundial. Nem cheguei nos resultados e nem cheguei no top 5 na galera que fechou a participação para o Finals na decisão do título mundial de 2024, porque antes de chegar lá, eu quero falar de Erin Brooks, dessa menina que está caminhando a passos largos no Challenger Series para entrar na elite mundial. Ganhou a última etapa do Challenger no ano passado de frontside para a esquerda. Ganhou a primeira na Gold Coast, tirando nota 10 de backside para a direita. Então, assim, ela deve chegar à elite mundial na próxima temporada credenciada a lutar por um título mundial, e acaba de vencer a etapa de Fiji, palco do ano que vem da decisão do Finals. Não é exagero imaginar que a Erin Brooks pode chegar na próxima temporada com 18 anos de idade e ser campeã do mundo. Ela venceu uma etapa da elite mundial, atuando como convidada agora em Fiji, com 17 anos de idade. Mas não se engane, esse não é o recorde de surfista mais precoce a vencer uma etapa. O Gabriel venceu com os mesmos 17 anos, lá em Rossegor pela primeira vez em 2011, mas no feminino, nas duas categorias, nos dois naipes, esse recorde eu acho que é inatingível, e é da Tyler Wright. A Tyler Wright, em 2008, ganhou o Beachley Classic lá em Sydney, na Austrália, do alto dos seus 14 anos de idade. O resultado desse é pouquíssimo provável que seja reproduzido
Erin Brooks, super precoce, ganhou essa etapa. Ela pode sim, no ano que vem, se ela for campeã mundial, ser recordista de campeã do mundo mais jovem da história, porque tanto Stephanie Gilmore quanto Carissa Moore venceram seus primeiros títulos mundiais. Tem gente que acha que a Carissa venceu com 18 anos de idade, mas ela já tinha feito 19 quando ela conquistou seu primeiro título em 2011, na sua segunda temporada da Elite Mundial. Stephanie Gilmore venceu em 2007, estreando na Elite, com 19 anos de idade. Então, ano que vem, se a Erin for campeã, bateu o recorde de surfista mais jovem a conquistar um título mundial e vai igualar o recorde da Stephanie, que é vencer um título mundial na sua temporada de estreia. Teve muita gente, inclusive, comparando a Erin Brooks, a chegada dela no Tour, com a chegada do Gabriel Medina. Interessante a coincidência deles serem goofs e deles, de fato, terem esse talento que alcança esse status, produz essa expectativa em torno dos resultados deles, antes mesmo deles chegarem na Elite. Então, falando desses dois fenômenos, depois de falar desses dois fenômenos, da importância deles, só mais um capítulo rápido, o Gabriel, a ausência dele no Finals, faz o Finals ter um peso diferente, um peso menor. Eu acho que a ausência dele em qualquer evento de surf de competição faz o evento ter um status menor, ter uma expectativa menor em torno da realização. Mas é do jogo, de novo. Tivemos alguns resultados polêmicos, algumas incoerências, mas no fim das contas, no oceano de subjetividade que está mergulhado nos critérios de avaliação do surf, algumas baterias muito próximas podem ir para um lado como podem ir para o outro, e alguns resultados não contribuíram para que ele estivesse lá no Finals. E quem estará representando o verde e amarelo é o Ítalo Ferreira. E eu vou começar logo esse discurso a respeito do Finals, falando que, para mim, a primeira bateria do Finals vai ser o Ítalo Ferreira e o Ethan Ewing. Então eu vou arriscar aqui uma aposta, mas uma aposta embasada por tudo que eu conheço do surf de competição, bastante tempo de estrada e bastante conhecimento de quem vai estar lá no jogo. Para mim, quem vencer essa primeira bateria entre o Ítalo Ferreira e o Ethan Ewing vai vencer o título mundial, porque, sinceramente, eu acho que o Griffin até é uma ameaça a essa dupla, mas Jack Robinson, eu acho que dos 5 classificados no WSL Finals, é o surfista mais frágil entre essas, que se fosse em Fiji no ano que vem, ele estaria entre os favoritíssimos. E o John Flores, a mesma coisa. Podem se beneficiar de ter chances de título mundial se a gente tiver lá em Trestles uma condição de mar parecida com aquela edição de 2021, que o Gabriel chegou líder e ganhou a final contra o Filipinho. Aquele limite do tamanho maior que Trestles pode nos oferecer. Tipo, 6 pés, quase 2 metros nas séries. Ali eu acho que o jogo pode ficar mais equilibrado entre os 5 participantes do Finals. Mas se tiver um Trestles normal, 1 metrinho, 3 pés, 2 pés, 4 pés, eu acho que quem vencer a bateria inicial entre Ítalo Ferreira e Ethan Ewing vai conquistar um título mundial. No caso do Ítalo, seria o bicampeonato. No caso do Ítalo, seria o seu primeiro título mundial. Já na batalha feminina, eu acho que a situação é diferente. Quem está em primeiro, a Caitlin Simmons, na minha opinião, é a favorita, porque tem um surf mais contemporâneo, tem um tempero muito progressivo, então eu acho que vai estar surfando em casa, ela é de Encinitas, ali perto, então eu acho que a Molly Picklum seria a segunda nesse jogo e a Tati uma terceira nessa equação. Eu torço muito para que não seja um bicampeonato da Caroline Marks. Ela já tem o título mundial no ano passado, tem a medalha de ouro olímpica agora no Tahiti, e mesmo que ela seja super consistente, super competente, eu ainda acho ela um pouco burocrática para ter alcançado esse patamar. Essa é uma opinião pessoal, mas eu estou para emitir a minha opinião com respeito, mínimo de embasamento, de debate, de conhecimento. Então, eu acho que gostaria muito que não fosse a Caroline Marks. Claro que o coração advoga a favor, né? Fala a favor da Tati, mas eu tenho que entender também que ela está diante de grandes surfistas. Eu diria que a Caitlin Simmons, a líder, que vai esperar todas elas se degladiarem para esse duelo final pelo título, na minha visão, é a favorita. O top 5 ficou com a Caitlin em primeiro, Caroline Marks em segundo, Brisa Hennessy em terceiro, que eu acho que a Brisa entra ali no campo, lá em Trestles, no mesmo campo do Jack Robinson e do John Flores. Ela precisaria de mais energia, de uma onda de mais consequência para ela poder brilhar. Então não vejo a Brisa, para mim, das 5, é aquela que tem menos chance. E aí completa o top 5, a Molly Picklum em quarto, Tati Weston Webb em quinto. Então, ficar em quarto ou em quinto, tanto lá nos homens, Ethan Ewing e Ítalo, quanto nas mulheres, Molly e Tati, é irrelevante, porque ambos saem da primeira bateria. Então, o que foi muito importante para o Ítalo foi ele ter chegado na quinta colocação e ter a chance de disputar mais um título mundial. Quarto e quinto realmente não faz a menor diferença. Lembrando que no masculino a gente tem um contexto interessante, a gente teve 3 surfistas vencendo 2 etapas. O Griffin Colapinto, o Jack Robinson e o Ítalo Ferreira. O líder do ranking, John Flores, foi super consistente, super competente, mas venceu uma única etapa lá em El Salvador, derrotando o Iago Dora na finalíssima. E o outro participante do Finals, que é o Ethan Ewing, super consistente, mas não tem nenhuma vitória. Então eu queria dar essa pontuada. E vocês,
como observaram tudo que aconteceu. É claro que Fiji, né, a gente merecia ondas melhores para as finais, mas o surf é assim, se a gente não tiver essas nuances, esses altos e baixos, quando a gente tiver esses momentos espetaculares, a gente não vai ter tanta emoção, vai gerar esse impacto tão positivo. A gente tem que entender que o surf, como a vida, produz uma montanha-russa de emoções. Se a gente não sente a decepção, eu acho que a glória também acaba tendo menos sabor. O surf é assim como a vida, né? Os altos e baixos fazem parte da nossa trajetória. Não sei se vocês se ligaram nisso, mas a gente estava falando muito desde o Tahiti que em ondas de consequência para a esquerda, os Goofies estavam levando uma vantagem nítida, terem um campo de visão maior dentro dos tubos, nessas paredes canhotas de consequência, mas isso foi meio que reconfigurado. Na batalha masculina em Fiji, os 4 finalistas, ou seja, os 4 melhores, os semifinalistas, eram surfistas de base regular. O Itten e o Jack Robinson em terceiro, na final o Rio Wider com o Griffin Colapinto. Talvez o mar perdendo volume, perdendo força, tenha contribuído para a galera de backside conseguir fazer aquele clichê que a gente fala de adotar ângulos mais verticais de ataque e por conta disso acabar conseguindo notas melhores. Na semifinal do Itten contra o Rio Wider foi uma virada espetacular. O indonésio, imagina na bolsa de apostas quem apostou nele, como faturou algo. Realmente, se a gente colocasse no começo do campeonato alguém dizendo que o Rio Wider faria uma final, acho que 9 entre 10 analistas iam rir da cara da pessoa. Mas ele, como indonésio que construiu seu repertório de manobras em esquerdas alucinantes e tem um backside muito ágil, muito rápido, embora eu nem goste tanto da mecânica. Eu acho que ele tem uma base muito aberta e às vezes ele é um pouco horizontal demais, mas está vivendo um momento iluminado e mereceu chegar até a final, e é um moleque super humilde, os depoimentos dele. Eu acho que ele está amadurecendo no circuito e isso é muito legal, da gente assistir e observar. Na batalha feminina, eu brinquei aqui nas internas com os amigos de que a gente teve um duelo do Kauai contra Maui. Para quem não sabe, Tati Weston Webb desenvolveu sua técnica para o surf na ilha havaiana do Kauai, embora a Tati defende a bandeira brasileira com legitimidade, e a Erin Brooks defende a bandeira canadense, nasceu no Texas, mas também se desenvolveu no surf na ilha de Maui. Essa batalha feminina teve essa nuance, esse tempero havaiano de alguma maneira. Interessante observar que Oahu é a ilha mais popular, onde está a meca do surf, o North Shore de Oahu, mas Tati vinda do Kauai, brasileira vinda do Kauai, e Erin canadense vinda de Maui. Interessante essa questão geográfica, cultural, teve esse envolvimento aí na finalíssima. Ainda bem que a Tati garantiu a vaga no Finals antes da final. Que Erin Brooks, o mar diminuindo, ficou até mais fácil. Ela pequenininha, parece até um robozinho, né, com controle remoto. Tamanha a eletricidade, né, a velocidade que ela impõe naquela pranchinha dela, naquele foguetinho Matt Biolos. 5,5, né? Eu acho que não tem ninguém no circuito com alguma prancha no quiver 5,5. Então, essa menina tá chegando e tá chegando com tudo. Todos os campeonatos de elite produzem, né, essas emoções conflitantes, né? Muita alegria, decepção, angústia, tensão. E a gente viveu mais uma vez em Fiji esse balanço, essa montanha-russa, como eu falo. Especialmente, né, as derrotas do Gabriel e do Iago, eu fiquei muito angustiado, porque eu levava fé mesmo que a gente pudesse ter um trio brasileiro no Finals. E eu acho que até o Iago nessa equação seria muito especial, porque ele tem um repertório super variado de aéreos, muita criatividade, o Gabriel com todo o seu poder, mas eu acho que vai dar bom com o Ítalo, mas claro, a gente sempre quer mais. Mas no final das contas, mesmo alguns deles e delas se decepcionando com alguns resultados, no final das contas, ali em Fiji, todo mundo termina curtindo muito. A gente viu ali a festa dos campeões, dos finalistas, a galera em cima da mesa, celebrando. Eu acho que é uma etapa, muitos deles e delas falaram sobre isso, que é uma etapa em Fiji que a galera se sente como se estivessem de férias, num paraíso, né? Não tem a sede do público, não tem uma grande cidade perto, então eles estão ali mergulhados naquele sonho, né? Eles estão diante daqueles visuais incríveis de sonho e ainda com boas ondas, e mesmo quando o mar não está espetacular, tem altas ondinhas, água quente, comida boa. Então eles estão num clima ali de irmandade entre eles, que eu acho que gera muito prazer, gera muita alegria. Então mesmo a galera derrotada estava em festa, vivendo experiências que ficam pro resto da vida impressas na memória. E isso é muito legal, é muito importante pro surf também. Não sei se vocês viram, mas enquanto o Cloud Break estava lá, né, angustiando a gente, com séries demoradas, algumas
umas ondas inconsistentes, e uns ventos tortos entrando de última hora. John Florence e algumas estrelas da elite mundial pegaram altas ondas em restaurants ali de frente para a ilha de Tavarua. Então fica a dica aí, WSL, para a temporada que vem, quando o Fiji será palco do Finals, a possibilidade de realizar disputas não só em Cloudbreak, como também em restaurants, né? Aquela esquerda é especial demais. Acho que Cloudbreak é melhor, mas em alguns dias da janela dessa edição do evento de Fiji, o Restaurants acordou, produziu ali ondas incríveis. Lá no meio da trajetória, enquanto a gente ainda estava na esperança que a gente tivesse 3 brasileiros na batalha masculina no Finals, tenho que pontuar a supremacia do Gabriel naquela rodada com 3 competidores de cada bateria, e que ele colocou os 2 adversários numa combinação impossível de ser revertida, com essa supremacia que eu tenho pontuado tanto. É impressionante o que ele faz naquele tipo de condição de onda de consequência. Eu estava ouvindo o podcast do Wayne Dexwell, o irmão do Ronnie Blake da WSL, o Von Blake, que trabalhou como repórter da WSL lá em Bells Beach, na Austrália, esse ano, falando que se a gente mapear na última década só os eventos de Pipeline, Teahu e Cloudbreak, o Gabriel é de longe o melhor surfista nesse tipo de onda de consequência para a esquerda. O que ele faz, o que ele produz de resultado, como ele surfa nessas ondas, da onde ele vem nessas bancadas desafiadoras, e o que ele faz de velocidade, de controle, de tempo de tubo, não tem paralelo, não tem nenhum rival à altura. Depois do Gabriel produzir um lindo espetáculo, Iago Dora contra o Kelly Slater também foi um amasso, né? O Iago fez 2 notas acima de 9 pontos, colocou o Kelly numa combinação também, eu acho que constrangedora. O Kelly aceita o convite, o Kelly não consegue sair de cena, fica se perpetuando, mesmo não estando mais classificado. Eu acho que é legítimo, é o maior nome da história do surf de competição. Ele quiser ser convidado, ele ainda será convidado, mas eu acho que agora ele viveu o último capítulo dele em competições. Em Cloudbreak eu acho que não dá mais, porque agora vai ser palco no Finals, então não é mais um evento da temporada regular, não dá mais para ele ser convidado, ele teria que estar dentro do circuito e garantir uma posição entre os 5 melhores. Do alto dos 52 anos de idade, eu acho que em Cloudbreak ele não vai mais competir. Mas como ele não consegue sair de cena, ele acabou encontrando uma maneira de se perpetuar até no momento de glória dos finalistas. Ele estava lá como CAD, coach, porque o coach da Erin Brooks era o Stacey Galbraith, o australiano, mas ele foi lá e deu uma ajuda para a Erin, ficou remando naquele foguetinho 5x5 reserva dela no canal, e aparecia volta e meia no restaurante quando a galera da WSL Internacional ia fazer alguma análise, e aí chamava ele, botava o fone dele para ele falar alguma coisa. O Griffin Colapinto falou que ele ficou lá fazendo uns drinks pra galera. O cara vai continuar gravitando em torno do circuito ad eterno, mas eu acho que ele vai ter que assumir outras posições. Eu acho que tá ficando evidente. Rapaziada, para quem chegou até o final, obrigado pelo prestígio de sempre, tá? Comentem aí, compartilhem o conteúdo do Surfografia para a gente chegar ainda mais longe. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês apoiarem o nosso projeto, para ele ter vida longa. Então, viva o surf e nos vemos em breve no Finals aí, quem sabe, com mais um título mundial para o Brasil. Brabo, que seja um lindo espetáculo, independentemente dos campeões. Um espetáculo lindo e justo. Aloha!